Nem todo aquele que vagueia está perdido. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, né? É um dos poemas mais bonitos do Tolkien. E olha, eu sei que quando a gente tá passando por uma fase ruim na vida, quando parece que perdeu o rumo e o sentido, essa frase pode soar como algo mais vazio, tipo, muito poético, mas e daí? Como que isso me ajuda quando eu tô aqui sem saber que caminho tomar? E assim, de verdade, eu entendo isso. A gente vive numa sociedade hoje em dia que cobra resposta na velocidade da luz. Todo mundo tem que saber exatamente onde quer chegar, qual o próximo passo, qual é o plano de carreira para os próximos 10 anos. E quando você não sabe, aí parece que você tá falhando. Então, justamente por isso, hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente. Que, sinceramente, eu talvez acredite que nem dê views ou nada no canal, porém eu acho que eu preciso fazer esse vídeo. O vídeo hoje vai ser mais uma conversa, especificamente falar sobre essa sensação que eu acho que todo mundo já sentiu em algum momento da vida, que é esse sentimento de estar completamente perdido. E principalmente sobre como o Tolkien consegue abordar isso em suas obras. E não só abordar, mas como a gente pode usar a obra dele como um guia para a nossa vida nesse sentido. Afinal de contas, o Tolkien ele tinha uma visão bem diferente disso tudo. Para ele, esse sentimento de estar perdido não é algo necessariamente ruim. Na verdade, pode ser o começo de algo muito importante. E justamente por isso que eu quero dividir com vocês 9 lições que eu aprendi com a história da Terra-média. E o meu intuito com essas lições do Tolkien nessa nossa conversa é mais tentar ajudar quando a vida parece meio de cabeça para baixo e você não tem ideia de onde você tá. E além das lições, eu vou tentar trazer uma dica prática para cada uma delas. Algo que você pode realmente fazer no seu dia a dia. Então, se você está passando por um momento assim, meio sem direção, fica comigo até o final e vamos descobrir juntos como usar a sabedoria do condado na vida real. Vagar não é fracassar, é descobrir. Sabe aquele poema que eu citei lá no começo? Ele tá falando do Aragorn, que passava anos vagando pelos caminhos da Terra-média como um andarilho. Mas ele não estava perdido. Não, ele estava aprendendo, conhecendo o mundo e ao mesmo tempo se conhecendo e amadurecendo. Pensa nos hobbits quando eles saíram do condado. Eles não tinham GPS, não tinham roteiro detalhado, nem nada. Eles meio que foram se virando pelo caminho, passando por lugares assustadores, enfrentando situações que jamais imaginaram. E foi exatamente isso que transformou eles nos heróis que a gente conhece. Porém, parece que na nossa vida a gente esquece disso. A gente fica obcecado com o resultado final, seja ele o diploma, o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito. Mas e o processo? E tudo que a gente aprende no meio do caminho? Às vezes as experiências que mais mudam a nossa vida acontecem justamente quando a gente não tem certeza de nada. E aqui vai a primeira lição. Vamos chamar ela de praticar o caminho de Bree. Hoje ou amanhã, tenta separar uns 15 ou 20 minutinhos para fazer uma caminhada sem pressa nenhuma. Deixa o celular em casa, não põe nenhum podcast nem música, nada. Sai por aí, só você e o mundo. Enquanto você caminha, tenta encontrar 3 coisas pequenas e bonitas. Pode ser uma flor crescendo no meio das pedras, um cachorro brincando, a forma como a luz bate na árvore. É o seu momento de descoberta, sem pressão, sem objetivo, nada além de só observar as coisas ao redor. E vai por mim, isso pode parecer idiota, mas só faz que você vai saber do que eu tô falando. Dê um nome à sua esperança. Nos livros do Tolkien existe uma palavra élfica que me marcou bastante, algo chamado Estel, e ela significa nada mais que a esperança. Mas não qualquer tipo de esperança, é uma esperança ativa, sabe? Uma confiança de que o bem existe e pode atuar mesmo quando tudo parece perdido. E olha que detalhe curioso, esse era justamente o nome secreto do Aragorn quando ele era criança em Valfenda. É realmente como se ele fosse a esperança viva em um mundo que estava meio desacreditado de tudo. E vai por mim, nomear as coisas pode ter um poder incrível. Quando você dá nome para alguma coisa, você está dando forma a alguma coisa que antes só existia na sua mente. E isso funciona com a própria esperança também. Então a próxima prática para você é a prática do Estel. Pega um papel e escreve algo mais ou menos assim, abre aspas, meu Estel é, e completa com o que realmente te dá esperança. Pode ser algo grande como encontrar a minha vocação de vida, ou alguma coisa mais específica como melhorar minha relação com a minha mãe, por exemplo. Ou com a sua namorada, seja com quem for. E então, depois de fazer isso, dobra esse papel, leva com você por pelo menos uma semana. E quando bater aquela sensação de que nada vai dar certo, coloca a mão nesse papel e lembra que a sua esperança tem nome e forma, e é algo real. A piedade que muda destinos. Essa é uma das histórias mais bonitas dos livros.
quando o Bilbo encontrou o Gollum lá nas Cavernas Escuras. E naquele momento ele teve a chance perfeita de se livrar do problema. Ninguém jamais saberia se ele tivesse feito alguma coisa cruel ali. Porém, ele não fez. O Gandalf explica depois que foi a piedade e misericórdia que seguraram a mão do Bilbo. E é aí que tá a coisa mais incrível. Esse pequeno ato de compaixão que ninguém viu, que não foi noticiado em lugar nenhum, foi exatamente o que possibilitou décadas depois que o Anel fosse destruído e que o mundo fosse salvo. E assim, isso é algo que me arrepia toda vez que eu paro para pensar nisso. A gente vive uma cultura atual que valoriza os gestos grandes e as ações espetaculares. Mas o Tolkien está dizendo que às vezes um pequeno ato de bondade invisível para os outros pode mudar o curso de toda a história. Então eu te convido à prática da piedade. Hoje mesmo você pode fazer isso. Perdoa um erro pequeno. Pode ser algo que às vezes alguém fez para você ou algo que é mais difícil, algo que você fez para você mesmo. Antes de você explodir de raiva ou com autocrítica, para por um segundo e se pergunta: se eu fosse guiado pela compaixão agora, como eu agiria? E vai por mim. Essa pergunta simples pode transformar o seu dia inteiro. Carregue a sua própria luz. Lembra da Galadriel dando aquele frasco de luz pro Frodo? Uma luz para os lugares escuros quando todas as outras luzes se apagarem. Foi isso que ela disse. E, cara, quando ele mais precisou, lá no lugar mais terrível da jornada dele, enfrentando a aranha gigante, foi aquela luz que salvou ele de tudo. E na nossa jornada, todo mundo tem aquele momento da aranha gigante, né? Aquele momento em que a ansiedade aperta, quando parece que a escuridão é total. Quando você não consegue ver saída nenhuma. E é nesse momento que eu te convido para a prática do frasco de luz. Crie a sua própria fonte de luz portátil. Pode ser uma música que sempre te acalma, uma foto que te traz paz, uma frase de um livro que te marca, uma memória boa. Salva isso no seu celular ou em algum lugar de fácil acesso para você. E quando a sombra, o momento ruim chegar, e acredite, esse momento vai chegar, você tem a sua luz ali, pronta para você. E a ideia não é negar que algo tá difícil, é para lembrar que a dificuldade não é tudo que existe. Providência e responsabilidade, o equilíbrio perfeito. O Gandalf fala uma coisa muito sábia pro Frodo. Ele diz duas coisas que parecem se contradizer. Primeiro, ele diz: Bilbo foi destinado a encontrar o Anel. Ou seja, existe algo maior acontecendo, algo que você faz parte. Porém, logo depois disso, ele diz: tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E você conseguiu entender a conexão entre isso? Existe sim uma história maior acontecendo e você não controla tudo. Porém, as suas escolhas, seus próximos passos, são fundamentais dentro dessa história maior. E isso é muito bom, porque tira uma pressão gigante dos nossos ombros. Você não precisa ter tudo resolvido, não precisa enxergar o filme inteiro. Você só precisa dar o próximo passo, fazer o que cabe a você nesse momento, aqui e agora. Então, a próxima ação a gente vai chamar de algo como a prática da ação mínima. Não se preocupa com um plano de 10 anos. Escolhe uma ação pequena que você pode fazer hoje. Ligar para um amigo que você não vê há muito tempo, mandar um currículo, ou talvez organizar aquela gaveta que está bagunçada. Uma coisa só, simples, que só depende de você. E o universo cuida do resto. Procure pelas viradas inesperadas do bem. O Tolkien inventou uma palavra linda também, chamada eucatástrofe, e eu já falei dela em outros vídeos aqui. E ela é aquela virada súbita e positiva que acontece quando você menos espera. Não é aquele final de conto de fadas todo açucarado, é aquela graça que parece no momento mais crítico. Como, por exemplo, quando as águias chegam para salvar o dia ou quando Gandalf retorna mais forte. E isso acontece na vida real também, mas a gente às vezes não repara porque está sempre focado no que está acontecendo de errado. Então, pratica a eucatástrofe. Começa a registrar diariamente uma pequena virada boa na sua vida. Pode ser em um caderno pequeno que anda com você, eu prefiro algo mais analógico, mas também pode ser nas notas do celular ou até em um grupo do WhatsApp. Anota aquela ligação que você estava nervoso para fazer e deu super certo, um sorriso inesperado de um estranho, uma situação que se resolveu sozinha, às vezes acontece, né? O importante aqui é você treinar o seu olhar para as pequenas graças do dia. Você vai perceber que elas acontecem muito mais do que você imagina. Use a finitude como uma bússola. Nas histórias do Tolkien, a mortalidade humana não é vista como uma maldição ou algo ruim. É um dom, e é porque a nossa vida tem prazo de validade, por isso que ela é preciosa. Justamente pelo motivo do nosso tempo acabar, é que o amor e a beleza importam tanto. E isso pode até, dependendo, soar um pouco pesado, mas na verdade é algo libertador.
Quando você lembra que seu tempo é algo limitado, fica mais fácil saber o que realmente vale a pena. Então te convido também a praticar o dom dos homens. Pega um papel e lista 3 coisas que realmente valem o seu tempo limitado nessa vida. Não 10, não 5, mas sim 3. Pode ser sua família, um projeto criativo, sua saúde espiritual, o que fizer sentido para você. Agora olha na sua agenda de hoje e protege pelo menos 45 minutos, mais ou menos, para se dedicar a uma dessas 3 coisas. E nesse período que você for se dedicar para isso, diz não para todo o resto. Usa a sua finitude como uma bússola que aponta para o que importa de verdade. A luta fiel mesmo sem garantias. Em Lórien, a Galadriel fala uma coisa que me marcou muito. Ela diz em um momento que os elfos lutam uma derrota longa. Ela sabe que o tempo deles na Terra-média está acabando junto com a magia. Mesmo assim, eles continuam lutando pelo que é belo e bom. Não porque eles têm certeza que vão ganhar, e sim porque é o certo a se fazer. E isso sim é a fidelidade mais pura. É fazer o bem não porque a vitória é garantida ou porque você vai aproveitar dela, mas porque é assim que você escolhe viver. Vamos chamar essa prática de Vigília de Lórien. Escolhe um bem pequeno e constante para você cultivar na sua vida. Pode ser cuidar de uma planta, separar o lixo com mais cuidado, mandar uma mensagem de encorajamento para um amigo toda semana, algo que não vai te dar like nem aplausos, mas sim algo que representa a sua fidelidade ao que é bom de verdade. A sua forma de manter a chama acesa, sabe? Ninguém caminha sozinho. Eu deixei por último que eu acho que é a lição mais importante de todas. O Frodo pode até ser o portador do anel, mas ele jamais fez a jornada dele sozinho. Desde o começo ele sempre teve com os amigos, e no final, quando toda a força abandonou ele, nas encostas da Montanha da Perdição, ele teve o Sam. E na nossa cultura, seja no cinema ou onde for, a gente adora o mito do herói solitário, do gênio que conquista tudo sozinho. Mas o Tolkien deixa algo bem claro, que isso é uma mentira. A gente precisa um dos outros, a amizade, a comunidade é o que torna qualquer jornada possível. Então a gente pode chamar a última prática de algo como a prática da sociedade. Peça ajuda, mas peça ajuda específica para uma pessoa real hoje. Não manda aquele tomal, que é algo genérico no status, mas sim você pode dar uma olhada no meu currículo, ou algo como você topa caminhar comigo no sábado, eu preciso conversar sobre umas coisas. O coração humano disposto a ajudar e a ser ajudado, para mim é uma das coisas que o Tolkien quis passar como um tesouro escondido da Terra-média. Então é isso, meu querido. Essas são as 9 lições que eu aprendi com o Tolkien para quem se sente perdido na vida. Vagar para descobrir, nomear sua esperança, praticar compaixão, carregar sua própria luz, fazer sua parte sem se preocupar com todo, ficar atento às viradas boas, usar o tempo como sabedoria, permanecer fiel ao bem e principalmente caminhar junto aos outros. É como se fosse um mapa que vai se desenhando conforme a gente anda. E vai por mim, tenta começar fazendo um desses que seja e com o tempo ir acrescentando, não precisa ter pressa. Mas eu tenho certeza que depois de um tempo que você estiver fazendo pelo menos um, se melhor ainda se for os 9, você vai notar uma virada gigantesca na sua vida. De todos esses, qual que chamou mais sua atenção? A minha favorita de praticar é a caminhada de Bree. Talvez para você seja o Estel ou algum outro. Deixa aqui nos comentários qual você vai praticar e se você gostou desse tipo de vídeo, com uma pegada mais filosófica talvez. É algo que eu curto fazer, mas eu nunca trouxe aqui pro canal por não ter muito essa pegada mais de curiosidade sobre Tolkien. Então, se você curtir esse tipo de vídeo, deixa aqui também nos comentários para que eu saiba e com o tempo possa trazer mais. Talvez não seja algo tão frequente, por ser algo mais difícil de se fazer, porém vai ser um prazer enorme para mim. Então é isso, sem enrolação, fiquem com Deus, valeu e fui!